Amados irmãos, convido você a ouvir a homilia diária com o Padre José Ruan, freis adoradores e comunidade sã, servos adoradores da misericórdia. Permaneça fiel a Cristo. Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos hoje na terça-feira da 16ª semana do tempo comum. Nos encontramos de novo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20. A homilia é tirada exatamente do versículo 20 ao versículo 28 e também de um trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus 2 filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." E Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará estes lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. E Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós estamos celebrando a festa exatamente de São Tiago. E é um dos filhos de Zebedeu e o outro era João. E estamos aqui então celebrando esse grande apóstolo, mas o Evangelho traz um contexto da vida desse apóstolo em que mostra esse apóstolo ainda nos seus primeiros passos na caminhada com o nosso Senhor. Tiago, ele junto ao seu irmão, provavelmente fazem a cabeça da sua mãe, conversando com a sua mãe, levados por uma imaturidade espiritual e até humana, para que a mãe então pedisse a Jesus um lugar de honra para os 2. Eles ainda tinham uma cabeça extremamente voltadas para as realidades do mundo. Ainda imaginavam, melhor dizendo, que seguir a Cristo é uma questão de honra para o mundo. Seria considerados grandes para o mundo. Então eles precisariam aprender o verdadeiro caminho do discípulo de Cristo. E é exatamente isso que Jesus vai ensinar para eles. Jesus, quando vê aquela mulher, então, de joelhos, e lhe pedindo que lhe concedesse aos seus 2 filhos os melhores lugares no reino dos céus, que ela também não tinha grandes conhecimentos do que seria esse reino dos céus, provavelmente imaginava que era algo neste mundo ainda. O Senhor se preocupa em explicar-lhes que não deve ser assim. Agora, observemos bem que a palavra diz assim: Jesus disse: "Vós não compreendeis, não compreendeis." É preciso que vocês compreendam
que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Mas Jesus falou isso chamando os dois à parte. Veja bem, Jesus poderia ter dito isso para sua mãe, para a mãe dos dois, e não foi assim, porque Jesus sabia muito bem que a mãe estava ali como aquela portadora de um recado, né? Então estava transmitindo para Jesus o desejo do coração de João e Tiago. Por isso que Jesus não perde tempo, não vai falar com a mãe deles. Chama os dois e conversa com os dois. Jesus vai direto colocar o dedo na ferida e vai dizer na sequência: quem quiser tornar-se grande, Tiago e João, deve ser o servidor de todos. Esse é o caminho que Jesus abre como possibilidade daqueles que o seguem. Lá falando com Tiago, lá falando com João, vocês estão preocupados em serem grandes diante dos homens. Vocês estão preocupados em honrarias. Mas o que eu tenho para oferecer a vocês é algo extremamente contrário ao que vocês acabam de me pedir. Então é preciso que vocês saibam que o caminho de vocês é servir, serem os primeiros a se colocar aos pés uns dos outros. E aí ele vai dar o exemplo, como que para encorajá-los, não para desanimá-los, mas e também não para injuriá-los, para oprimi-los por conta dessa imaturidade. Jesus vai dar o exemplo. Vejam bem, o Filho do Homem, que é ele mesmo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Então ele está dizendo, é para isso que vocês são chamados. Para servir como filho do homem que sou eu, para também vocês, me vendo, dando a vida pela salvação do mundo, dos homens, das mulheres, também vocês queiram fazer o que eu faço. Em vez de procurar grandezas, em vez de procurar cargos, honrarias neste mundo, mesmo que essas honrarias sejam revestidas, ou essas buscas de honraria sejam revestidas de uma falsa espiritualidade, Jesus desmascarando-os diz, vocês deverão fazer como o Filho do Homem, que veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Queridos irmãos, aqui está a linha que nosso Senhor estabelece para o caminhar daqueles apóstolos. E através deles o Senhor chega hoje para nós dizendo a mesma coisa. O que vocês estão buscando? Grandeza? O que vocês estão buscando? Poder? O que vocês estão buscando? Considerações humanas? O que vocês estão buscando? Aplauso dos homens? Pois o Filho do Homem não veio para isso. O Filho do Homem veio para ser servo, para ser escravo e depois ainda dar a vida em resgate de todos. São Paulo, já então compreendendo tudo isso, já maduro na fé, que também São Paulo teve a sua experiência com Deus e também precisou crescer na fé, e aqui ele fala maduramente para os coríntios, ele vai dizer exatamente, irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário que procede de nós, curando, libertando as pessoas, vem de Deus e não de nós. São Paulo, ele cuida daqueles seus para que não ensoberbeçam-se, para que não cresçam no orgulho, mas pelo contrário se coloquem com humildade e reconheçam que tudo de bom que São Paulo fez, que eles também ali estavam fazendo, provinha de Deus. E dizia, cuidemos, porque todo esse tesouro que nós trazemos, que é o tesouro da fé, está num vaso de barro fraco, que somos nós, casando, portanto, coincidindo, concordando com a preocupação de Jesus. Sejamos humildes. Se nós fazemos alguma coisa de bom, vem do Espírito Santo, vem de Deus. Até a oração que fazemos é obra do Espírito Santo em nós. Então não nos resta mais a não ser
louvar o Senhor por tudo e nos colocarmos com humildade profunda aos pés do nosso divino Redentor. Deus te abençoe e até amanhã. Você ouviu a homilia diária com o Padre José Ruan, Freis Adoradores e Comunidade Sã. Permaneça fiel a Cristo.